Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém, queridos, em reverência à palavra de Deus. Sua Bíblia, por gentileza, Juízes capítulo 6, verso de número 24, vamos lá? Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 24. Por enquanto a gente vai ler do 24 ao 29, depois nós vamos fazendo os ajustes necessários para que você possa entender por completo aquilo que Deus pretende e quer falar com você. O tema do nosso bate-papo está aqui hoje. A sua vitória começa no altar. Eu preciso da voz de vocês, tá? Me ajudem aqui, povo de Deus, vamos lá, vai. Hoje você faz muito melhor que isso. Vamos lá, tem muita gente aqui essa manhã. Vamos lá, vai. Hoje estende a mão sobre alguém e profetiza aí, profeta. Fala assim: sua vitória começa no altar, em nome de Jesus. Você vai entender tudo, tá, queridos? Em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala de altar, ela está falando de altar literalmente de sacrifício. Mas também quando fala de altar, está falando da nossa vida, tá? Não à toa que vocês, como templos do Espírito Santo, são altar da presença de Deus. Vocês compreenderam o que eu falei? Digam amém. Vamos aqui na palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6, verso 24. Isso aqui é um encontro do anjo do Senhor com seu filho, seu servo chamado Gideão. A terra, passava pelo momento do julgamento dos juízes, mas o povo, para variar, estava sendo castigado por causa do pecado. E quando o povo sofre, ele clama. E quando ele clama, Deus responde e vai enviar sempre um libertador. Aqui no caso, nós vamos conhecer a história de Gideão. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão, leia comigo por gentileza, Santa Igreja, vamos lá, vai. Leve a saber de 7 anos, e derrube o altar de Baal, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto, passa para mim, depois eu explico tudo para vocês, só leia, vamos lá, vai, ó. No alto desse lugar, um altar, depois, e ofereça-o com a lenha que você continua, vamos lá, vai. Então, e fez, mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade. Vamos lá, 28, solta a voz, igreja. De madrugada, que havia 29, a gente para, tá? Mas vamos lá, bem forte, vai. E diziam: quem fez isso? Quem fez isso? Fecha os olhos um minuto, por gentileza. Senhor Deus, eis a tua palavra. Ela não é minha, ela é tua, mas é de minha responsabilidade pregá-la, Senhor Deus. Então, me submeto à tua vontade, Pai, como teu servo, humildemente. Porque quando falamos de nós é uma coisa, mas quando falamos da palavra de Deus é outra. É uma baita responsabilidade. Então que essa palavra fale ao coração do teu povo, porque se existe alguém aqui hoje que possa estar com o seu altar de tal forma que não tenha agradado a Deus, que isso mude em nome de Jesus. Porque muitas das vezes, por causa do nosso altar, as bênçãos não estão sendo liberadas, mas que hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o altar, se estiver contaminado, será purificado. Eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos, dos que me assistem em casa, dos que aqui presentes estão.
nas tuas mãos, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga. Amém. Toque em alguém, irmão, diga: seja abençoado pela palavra de Deus. Sente-se, por gentileza. Todos nós, na vida, passamos por momentos difíceis. Quem já enfrentou momentos difíceis? Vamos lá. Talvez até nesse exato momento esteja vivendo um momento difícil. O nosso Deus, Ele quer nos abençoar e conceder a sua vitória. Seria uma pergunta redundante perguntar: você precisa de uma vitória? Óbvio. Mas eu quero profetizar algo para agora, na sua vida, em nome de Jesus. Essa semana vai ser uma semana de vitória. Você tem como abençoar alguém para mim, profeta? Fala assim para o teu irmão: essa semana vai ser uma semana de vitória. Mas antes de você tomar posse, encaminhar-se para essa vitória, eu vou te convidar, se necessário for, reparar o altar. O tema do nosso bate-papo está aqui, ó. Hoje a sua vitória começa no altar. Me ajuda com a sua linda voz, vamos lá, vai. Hoje, vamos entender o contexto do que está acontecendo aqui, porque você já caiu assim, né, de paraquedas dentro de uma história onde está Gideão. Ele já havia sido provado em alguns momentos. Nós vamos rever isso, porque Deus escolheu uma pessoa que, se fôssemos olhar pela questão sociedade, condição financeira, intelectual, seja lá o que for, ele era talvez um dos últimos que Deus poderia levantar para poder livrar seu povo. Deus escolheu você, para você ser instrumento para abençoar vidas em nome de Jesus. E não fica me dizendo: ah, mas a minha condição. Não, é Deus que muda a tua condição. É Deus que abre a porta para você entrar em nome de Jesus. Pare de ficar se apequenando. A glória de Deus habita em você, porque você é santuário da morada do Altíssimo. Diga-se: eu sou o altar da casa de Deus. Vamos lá, vai. Eu. Assim como existe esse altar que é físico, tem o altar espiritual aqui em nome de Jesus. Primeiro ponto: o povo de Israel clama mais uma vez. Sua linda voz comigo, por gentileza. Vamos lá, vai. O povo de... Mais uma vez o povo está clamando por causa do pecado. E que pecado era esse, pastor? Gravíssimo. Um daqueles que mais aborrece ao Senhor, que é a idolatria. Qual era o pecado mesmo? Me ajuda, vamos lá, vai. Os erros deles. Mas nós também erramos. Talvez não erramos com idolatria, mas erramos em outras situações, queridos. Não oramos como deveríamos orar, não clamamos como deveríamos clamar, não abandonamos velhas práticas de pecado escondido, muitas das vezes. E longe de me dizer que você está fazendo isso, eu estou pregando. Você precisa ajustar-se. Muitas das vezes a palavra, querido, ela precisa vir para nos confrontar. Agora, não significa que você está vivendo aquilo, mas precisa precaver-se para não viver aquilo. Deu para entender? Diga amém, querido. Nós somos seres humanos suscetíveis aos erros. Qual de nós essa semana não cometeu um erro? Acho que eu errei todos os dias de repente, pensando, falando, agindo, reagindo. O mundo está assim. Nós precisamos clamar e pedir socorro ao Senhor. Talvez essa manhã tem gente clamando e pedindo socorro ao Senhor. O povo de Israel pediu socorro ao Senhor. Você quer ver? Juízes 6:1. Olha aqui o povo clamando. O que às vezes a gente olha e fica admirado é de que não havia necessidade de chegar àquele ponto. Mas muitas das vezes a gente vê o problema, não toma uma atitude contra o problema, deixa a coisa escalar, e aí depois, quando chega a corda no pescoço, é que a gente começa a clamar. Eles estão assim. Juízes 6:1, bota para mim, queridão. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos, gente. Quanto tempo? Vamos lá? 7 anos é muita coisa para ser provado. O que vocês acham? Poxa, a gente fica uma semana, já começa a ficar, né, desesperado.
A gente fica um mês, a gente já começa, meu Deus, vamos lá. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. 3. Porque cada vez que os israelitas semeavam, a Bíblia vai dizer o que está acontecendo. Os midianitas, esse povo, era um povo de ladrões, queridos. Eles esperavam o cara semear, plantar, e na hora de vir para colher, eles roubavam tudo. Sabe quando você trabalha para poder comprar teu carro? Sabe quando você trabalha para poder ter aquele bem, e vem um ladrão, bota uma arma na tua cara assim, passa tudo? Esse ladrão é o midianita de hoje. Vem e rouba o que tu trabalhou, teu suor. Mas mesmo que venha acontecer com você hoje isso, não reaja, entrega teu bem. A tua vida é mais importante. Carro Deus vai te dar mais, casa Deus vai te dar mais. Agora a vida, querido, é uma só. Deu para entender? Diga amém, querido. Cuidado, hein? É Deus que te guarda. Toque em alguém essa manhã, diga assim: é Deus que te guarda, meu irmão. Vamos lá, vai, ó. Olha o que está acontecendo aqui. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. 4 diz o seguinte: acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eles vinham como uma praga de gafanhotos, levavam tudo. Versículos 5 e 6, eu preciso de vocês, tá? Sua linda voz comigo, 5 e 6, me ajuda, vai. Pois... Vamos lá, verso 6, vai. Assim... É interessante, né? Há uma versão, né, que, salvo me engano, é a Revista Atualizada, que não fala que eles ficaram debilitados, ficaram empobrecidos. Ficaram o quê? Me ajude? Posso profetizar algo para a tua vida em nome de Jesus? Hoje, olhe para mim, por favor. O diabo não toca em nada que é teu. Vamos de novo. O diabo não vai fazer você ser uma pessoa empobrecida em nome de Jesus. Estenda a mão sobre os seus irmãos, diga assim: é Deus que te abençoa, meu irmão, em nome de Jesus. Você não vai ficar em 2025 nem debilitado, nem empobrecido. Diga amém. Solta a voz comigo aí, vamos lá, diga assim: em nome de Jesus. Estou escutando mal, estou surdo de manhã, vamos lá. Em nome de Jesus, nem eu, nem os meus irmãos, em 2025, vamos ficar debilitados, nem empobrecidos. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí, vamos lá, vai. Porque Israel passava por isso. E é terrível você plantar, se dedicar, cuidar, aguardar, esperar. É o mantimento da tua casa, da tua família. Alguém vem o quê? Rouba. Quem já foi assaltado aqui no Rio de Janeiro? Eu já fui, levanta a mão. É a sensação mais horrível do mundo. Graças a Deus nunca tive assim de botar arma na minha cara. Eu e a pastora tivemos, né? Deus sabe livrar. Lá em Jacarepaguá, a gente morava na Macembu, indo para a igreja de Taquara. Aí, turma, tá vendo aí? Antigo pastor Hugo Maldonado, né? Já ouviu falar dessa benção, né? Eu estava indo com ela. Aí eu estava subindo. Nem lembro que rua é aquela, né? A gente estava em direção à igreja. Eu não lembro mais. Saindo da Macembu ali. A gente cortava caminho por dentro dos condomínios e chegava na Taquara. O cara veio na minha direção. Eu estava com ela. Aí ele mostrou a arma assim, queridos. Era um 22, sei lá que era um revólver pequeno, mas era um revólver de verdade. Mas a arma estava na palma da mão dele. Não estava, né, engatilhada, né, com o dedo no gatilho. Estava na palma da mão dele. Luciene, sabe o que o diabo falou na minha mente na hora? Avança e toma dele. O que o diabo falou? Na mesma hora o Espírito Santo falou para mim: não faz isso, porque se eu tenho uma luta corporal com ele,
E se esse revólver dispara e atinge ela e mata ela? Amados, talvez eu nunca mais me perdoaria, talvez eu nunca seria pastor e nem estaria na sua frente hoje. Nós éramos 2 jovens da mocidade indo para o culto jovem na igreja. A gente era recém-casado, né? Ou era namorado ainda, não lembro. Era recém-casado. Aí eu pensei 2 vezes, porque a tua mente começa assim, ó, é um filme. Falei, caramba, não vai levar. Aí eu parei, respirei fundo. Aí ela entregou a bolsa que estava com as nossas Bíblias. A minha carteira estava no bolso, ele não pediu, eu também não dei, né? Eu não vou falar assim, senhor ladrão, quer levar minha carteira, queridão? Vamos lá, vai. Mas eu estava com um relógio, que eu gostava de relógio G-Shock naquele tempo. Isso aí muda, né? A gente quando é moleque, né? Tem cada gosto, né? Vai mudando o tempo. Ele não tinha pedido nem meu relógio nem nada, só pediu a bolsa. Aí essa benção aqui falou assim, dá o relógio para ele. Aí ele viu, passa o relógio. Porque a pastora deu uma sugestão para o ladrão, entendeu? Eu tive que entregar, né? A pastora deu a dica para ele, né? Dá o relógio para ele, querido. Tadinho do bichinho, né? Bandidinho, sem vergonha. Ela já está assim para mim, já, ó. É para parar, entendeu? Vou parar. Aí. Não, ele tomou e correu. Fiquei na minha. Mas depois eu corri atrás dele, tá? Ela ficou e eu corri atrás dele. Vamos lá, gente. O cara é um demônio em pessoa mesmo. E correu e entrou na rua. Quem sabe, ali é Rodrigues Caldo, aquela lá, aquele ladeirão assim, né? Era uma ladeira para ele subir, minha querida. Quando eu fui atrás dele, virei, cadê o cara? O cara sumiu, evaporou, parecia o cão, querido. Foi embora, querido. Só levou o meu relógio porque a pastora pediu para dar. Mas levou nossas Bíblias. Eu acho que ele está convertido hoje, em nome de Jesus. Levou minha Bíblia dela, né? Vamos orar para ele estar convertido agora, em nome de Jesus, amém? Senhor, que o ladrão tenha se convertido, diga amém. Vamos lá, vai. Serviu para alguma coisa. Às vezes a gente não entende os propósitos. Amados, Deus sabe te guardar, tá? Mesmo na maior provação, Deus te guarda. Talvez isso seja a resposta de Deus para alguém aqui essa manhã, não sei. Profeta, toque alguém para mim, diga assim, ó, Deus sabe te guardar, meu irmão, fica tranquilo. Fala assim, ó, fica tranquilo. Vamos para o segundo ponto aí, por favor. Bota para mim, queridão, por gentileza. Quando o povo... olha só isso daqui. Antes, Salmo 56, verso de número 9. Lê comigo 56, 9. No dia... Olha isso aqui, como é que Deus é tremendo. Solta a sua voz aí, lindo povo de Deus. Vamos lá, vai, ó. No dia em que eu... Uma coisa eu sei. Deus é contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Estende a mão, profeta, fala assim, Deus é contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Segundo, bota para mim, queridão, vamos correr. Quando o povo se esquece de Deus, as adversidades vêm. Vamos lá, repete comigo aí, eu preciso de vocês, vamos lá, vai. Quando... Não significa que Deus é mau, querido. Nós estamos falando de um Deus que é juiz. Óbvio que aqui também era o próprio Deus falando com o seu povo. Houve um tempo em que o Pai falou, houve um tempo que o Filho falou, e hoje é o tempo que o Espírito Santo fala. Diga amém, querido. A palavra é imutável, querido. O homem diz que a Bíblia tem que ser reescrita. É a maior idiotice que eu já vi na minha vida. Me perdoe a expressão, por favor. A Bíblia, ela é infalível e imutável. Quando você ouvir isso em algum lugar, e até da boca de pastores, saia dessa igreja imediatamente. Ele não merece seu respeito e atenção. Juízes 6:1 diz o seguinte: os filhos de Israel, povo de Deus, lindo povo, me ajuda, vai. Os filhos de... E por isso... Infelizmente, às vezes escolhemos os frutos das escolhas que nós fazemos. Você lembra lá quando você leu a primeira vez o texto de entrada? O povo estava cometendo o pecado de idolatria.
e começou a ceder para a cultura dos filisteus ao seu redor, dos povos ao redor. E eles tinham o costume de adorar o deus Baal, que era um deus para abençoar lavouras, tantas coisas mais. E tinha, a deusa Azerá, que era, a parceira desse deus. Azerá era a mulher de Baal. São deuses pagãos. E o Senhor Deus tinha dado uma ordem clara: nunca adorem a outro Deus que não seja o Senhor. E muitas das vezes, o que a gente faz? O que esse povo fez? Eles pecaram contra o Senhor. Deus é Deus zeloso, queridos. Deus é Deus zeloso. Êxodo 34:14, bota para mim aqui. Olha o que o Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles. Se tinha um povo, 34, querido, eu estou lendo, perdão. Êxodo 34:14, erro meu, querido, erro meu, erro meu. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Vamos mais uma vez aqui? Vai ligando aqui agora, uma ponta na outra. Pois o nome do Senhor, Ele é Deus zeloso, querido. E quando Deus dá uma ordem, o que a gente precisa fazer, queridos? É melhor obedecer? Se nós temos um Deus zeloso, querido, um Deus que pediu para que fosse contado de geração em geração a sua história, para que seus filhos, filhos dos seus filhos e a outra geração não esquecesse do Senhor, mas quando chegou na terra de Canaã, o povo esqueceu do Senhor e passou a adorar outros deuses. Por que começou a fazer isso? Porque estava na moda adorar aqueles deuses, e muitas das vezes, seguindo o que o mundo diz, ou andando na moda que o mundo diz, nós nos desviamos do Senhor. Querido, em nome de Jesus, olhe para mim, nessa santa ceia em que fazemos menção em memória ao sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nada vai desviar você do caminho do Senhor. 2025 você vai andar em caminho reto, em nome de Jesus, amém? Diga para você mesmo assim, diga assim: em nome de Jesus, em 2025 eu vou andar por caminho reto. Chegue a mão sobre alguém, diga assim: irmão, em 2025 você vai andar em caminhos retos. Vamos lá, vai. Porque muitas das vezes, quando nos desviamos, nós pecamos e ainda abusamos da boa vontade do Senhor e queremos explicações para os erros que nós mesmos cometemos. Como o povo tinha se esquecido de Deus, e sempre que pecamos, quando nos esquecemos dele, cometemos uma palavra chamada legalidade. Meus irmãos, olhe para mim, você que está em casa, preste atenção no que eu vou dizer. Satanás não tem poder para tocar em vocês. Agora, quando ele chega a tocar em você, é porque você deu a ele uma coisa chamada o quê? Legalidade é um ato legal, em que o inimigo vai conclamar diante do Senhor para tocar em você, porque você abriu a brecha para que ele entrasse. Que hoje toda a ilegalidade seja retirada e lançada fora. Toda a brecha será fechada essa manhã em nome de Jesus, amém? A semana que vem pela frente é uma semana turbulenta, nós estamos sabendo o que está acontecendo na cidade. Aqui ninguém está ignorando isso. Mas nada dessas coisas vai atingir você em nome de Jesus. É um tempo difícil, mas o nosso Deus é maior em nome de Jesus. Quando uma nação se curva diante de uma imagem, sabendo que tem um Deus zeloso, e que eles vão pagar um preço por essa escolha, é o que acontece com ela. Juízes capítulo número 6, verso número 1, volta lá para mim, vamos refrescar nossa memória. Juízes 6:1, os filhos de Israel fizeram o quê? E por isso, sete anos de roubo, 7 anos em que o povo viveu debaixo do caos, 7 anos de perseguição e fome, 7 anos vendo a família sofrer. E aí, querido, o
que acontece com isso daí? Nós clamamos. Nós vamos buscar em Deus. E a palavra de Deus diz que o povo clamou ao Senhor. E muitas das vezes, para que Deus possa operar realmente esse livramento em nós, Ele vai exigir ajustes da nossa parte. Ah, mas não temos Jesus como Salvador, pastor? Como é que é isso aí? Sim, a parte dele Ele já fez. Ele deu a vida para te salvar. Diga amém, querido. Mas você está fazendo o que com a sua vida? Isso é uma decisão sua. Reflita. Terceiro ponto. Vamos falar um pouquinho de altar. Hoje a sua vitória começa no altar. Sua linda voz comigo. Vamos lá, vai. Para você começar a entender isso daqui direito. Vamos lá, vai. Hoje. Traz para a primeira pessoa. Diga assim: hoje a minha vitória começa no altar. Vai. Hoje. Agora para a segunda pessoa. Seu irmão, diga assim: sua vitória começa no altar, meu irmão, em nome de Jesus. Eu não vou falar, sobre a questão do Gideão, assim, inteiramente como Deus escolheu, como ele fez prova com Deus, ele molhou a esponja, tem uma série de situações aí, ele provou no tempo, no orvalho, lá. Isso todo mundo conhece. Eu não vou focar muito nisso não, eu vou focar já em Gideão, pronto e preparado, mas partindo para a batalha, mas entendendo como lutar, porque às vezes, querido, a gente não sabe como lutar. Nós temos um inimigo que é invisível, tem táticas de guerra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, são principados e potestades. Não é contra a pessoa, querida, é quem está por trás dela. Você entendeu? Diga um amém, querido. Juízes capítulo 6, verso 24. Vamos voltar lá para a gente poder ter a nossa memória refrescada. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiazer. Versículo 25, fala comigo aí no 25, aí você, vamos lá, 25 e 26, leve o touro que pertence a seu pai, só um minutinho aqui, gente. Tanto o poste ídolo, que era um poste imenso, talhado de madeira, dessa deusa Azerá, quanto o altar que foi oferecido e consagrado para Baal, está na cidade onde eles moram. E aqui, Gideão, ele está passando uma prova muito grande, porque tudo aquilo ali pertencia à família dele e era do pai dele. Às vezes, queridos, olhe para mim, para obedecer o Senhor, inevitavelmente nós não vamos conseguir fugir do confronto familiar, tá? E muitas das vezes os nossos maiores adversários estão dentro da nossa casa. Ele vai ter que derrubar o altar do próprio pai para obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Nessa manhã Deus está te dando estratégia para lidar com toda a tua família, tá? Essa família vai ser salva em nome de Jesus. Mesmo que eles estejam onde servindo a outro Deus num altar estranho, Deus vai te dar sabedoria. Quem precisa de sabedoria essa manhã, em nome de Jesus, Deus estará com você. Estenda a mão sobre alguém, diga assim: sabedoria. Vamos lá, vai, verso número 26, vamos lá, vai. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, camadas de pedra. Solta a voz, depois, com a lenha do poste da deusa Azerá. Então Deus está falando com ele o seguinte: ele vai ter que destruir o altar de Baal, vai derrubar o altar, que é esse poste ídolo da deusa Azerá, e vai botar para queimar o animal que será sacrificado lá, que é o touro do pai dele, não é nem dele. Então nós estamos falando sobre dois altares aqui. Fale comigo assim: dois altares. Vamos lá, um de uma deusa e o outro de um Deus. Gideão, ele vai prontamente obedecer a voz ali do Senhor. Ele vai destruir o altar de Baal, que é do pai, vai derrubar o poste. Só que tem um pequeno detalhe aqui.
Por conta da pressão familiar e do receio, ele faz tudo correndo, gente. Volta lá no 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de o Senhor o quê? Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence o quê? Esse primeiro altar, ele pega e ele faz, ele edifica ali aquele lugar, mas ele faz do jeito dele. Repare que ele mesmo pega e edifica o lugar. Para esse primeiro altar, eu costumo dizer o seguinte, e é o que nós temos impressão, é a impressão que a palavra nos passa, e a gente absorve e passa. Gideão fez aquilo correndo, às pressas. Repare que, por exemplo, ele não vai de dia para poder ter esse embate com a questão da família e dos altares da sua família. Ele vai à noite. Todo mundo lembra desse detalhe aqui? Dá um amém, vamos lá, vai. Olha, se ele vai à noite, é porque ele não quer ser o quê? Ele não quer ser visto. Então ele prepara esse altar, pastora Terezinha, correndo, e vai lá, porque ele sabia que, olha para mim, queridos, você tem que entender os detalhes aqui, a riqueza. Nunca nós vamos partir para uma batalha ou para um confronto, e não significa que é soco não, gente, é batalha espiritual, sem primeiro saber como é que está o altar da vida da gente. Então ele correndo, vai lá e prepara esse altar e faz assim, o Senhor é paz. Pegou e já parte para fazer o confronto com a família. Derruba o altar de Baal do pai, derruba o poste ídolo da deusa Azerá, mata o touro do pai e oferece. Só tem um detalhe aqui, queridos. Quantas das vezes a gente age ou parte para uma batalha espiritual fazendo do altar do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer, mas sem ter a aprovação do Senhor. Muitas das vezes o altar não foi edificado da maneira devida, muitas das vezes não nos preparamos da forma devida. Deixa eu dar um exemplo para você. Não adianta você se inscrever para correr na São Silvestre e não se preparar para os primeiros 5 quilômetros. Você não vai aguentar os 42 quilômetros, nem a subida da Avenida Paulista. Chegar lá, você está morto. Tudo na vida é preparação. Essa manhã, por exemplo, olha que coisa linda ter você aqui. Quando eu olho para você, eu fico feliz. Sabe por quê, pastora? Estão se preparando. Podiam ter ficado em casa, como muitos eu sei que ficou, recebendo parentes. Muitos estão viajando, por favor, né? Eu tenho que ser honesto, eu estou ciente. Mas quantos poderiam estar aqui? Outros estão no retiro, também estou ciente. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Você está preparando o seu altar. Qual de nós pode responder pelo que vem aí em 2025? Mas o teu altar está preparado. Agora só não faz de qualquer jeito, só não faz correndo, só não faz indevidamente, só não tenta usar os teus recursos humanos, usa os de Deus. Está dando para entender o raciocínio? Diga amém, queridos. Jeremias 48:10 fala uma coisa muito interessante, tá, queridos? Maldito aquele, me ajuda por favor, preciso de vocês, ó. Maldito aquele o quê? Maldito aquele. Quero ficar com a parte que envolve ali, né, a obra do Senhor, para a gente entender que isso aqui não se refere só a obreiros que fazem a obra, não, tá, queridos? É para todos nós que muitas das vezes não nos preparamos adequadamente. Quantos de nós, trabalhadores da obra de Deus, e eu não digo só obreiros, todos os trabalhadores da casa de Deus, estamos fazendo a obra do Senhor relaxadamente? Estamos servindo a Deus do nosso modo e não do modo de Deus. O povo nem se fala, queridos. Vem à igreja quando quer, na hora que quer e faz o que quer. Nós estamos vivendo isso hoje na igreja. É um povo que não ora, não jejua, não evangeliza, não dá dízimo, não dá oferta, e quem dera que fosse somente isso. Não tem uma vida consagrada, começa a se acostumar a servir a Deus da sua maneira e acha que está bom. Por exemplo, deixa eu enriquecer seu raciocínio. Se eu te perguntar agora, você pode fazer muito mais para Deus em 2025? Quem pode aí? Levanta a sua mãozinha se você pode. Você pode dar muito mais para Deus? Diga amém. Vamos lá, vai, ó.
Profetiza para alguém, profeta. Diga para ele assim: nós podemos fazer muito mais em nome de Jesus. A nossa vitória começa no altar, queridos. Você quer ver uma pessoa que tinha esse raciocínio? Elias. Você lembra lá no embate, lá, de novo os profetas de Baal aparecendo aqui, ó. Está lá no embate, 1 Reis, capítulo 18, verso número 30. Os 450 profetas do Baal e ele sozinho, aí faz 2 altares, né? Todo mundo conhece essa história, né? Animais de sacrifício daqui, dali, para o Senhor e para o Deus deles. Eles clamaram e tal, não aconteceu nada. Aí ele vai, manda jogar água e tal, e tal, e tal. Mas tem uma coisa que ele faz antes de clamar para Deus derramar fogo do céu. Todo mundo lembra aqui da passagem de 1 Reis 18, que fogo caiu do céu? Diga amém, vamos lá. Não vou ficar preso a esse detalhe, tá? Eu só quero ficar preso ao altar. O que me importa essa manhã é o altar. É o altar da minha e da sua vida. Fale comigo assim: o altar da minha. Isso é o que me importa. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. O que ele fez, igreja? Vamos lá, vai, ó. Elias. De novo, vamos lá, vai, ó. Elias. 31, queridão, passa para mim, vamos lá, vai, o cara tá voando, ó. Pegou, segundo o número das tribos, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome, 32, mas só vamos até o pontinho ali, a parte A, vai, com aquelas pedras, a outra parte não tem necessidade, não tem necessidade. Essa manhã é manhã de restauração do altar. Hoje não é mais um altar físico, que eu preciso botar pedras aqui para vocês estenderem os seus animais, sacrificar. O sacrifício era pelo pecado, o sangue pela purificação. Hoje nós temos o Cordeiro de Deus. E digo mais, hein? Olhe para mim, esse altar está purificado em nome de Jesus. Agora, se contaminado está, hoje será limpo. Estende a mão sobre alguém e diga assim: esse altar está sendo limpo hoje em nome de Jesus. A vitória começa onde? No altar. Então nós temos um primeiro que ele fez de qualquer jeito, ele fez correndo. Olha que interessante isso aqui, queridos, né? Gideão, ele não parou para ouvir os detalhes, queridos. Talvez pegou lá e tal, fez correndo e foi para a batalha. Ele não teve nem coragem de encarar o pai frente a frente, ele foi de noite escondido. Nós já lemos isso aqui. Aí tem um detalhe, queridos. Aqui em 2 Crônicas 19:7 tem um texto que é muito interessante. 2 Crônicas 19:7. Estava passando ali por uma eleição de juízes. E nós estamos lendo o livro de Juízes. Esse versículo me saltou aos olhos, olha. E agora que o temor do Senhor esteja com vocês, tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor nosso Deus não admite injustiça nem parcialidade, e também não aceita suborno. A palavrinha parcialidade me chamou aqui a atenção. Fale comigo, parcialidade. Me ajuda, eu vou explicar para você. Parcialidade, vamos lá, vai. Esse ou essa é uma doença que os juízes do nosso país hoje estão enfrentando. Estão sendo parciais. Por isso que o Brasil está caminhando em caminhos perigosos. Agora, um crente parcial é grave. Por que um crente parcial é grave, pastor? Porque eu e você devemos ser imparciais com o pecado. Não podemos admitir que o pecado entre. E eu entendo, irmã Vânia, que está entrando, está vindo, eu sei que está errado e ainda assim permito. Hoje esse altar tem que ser limpo em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aí, queridos? Não seja imparcial, perdão, não seja parcial com o pecado, seja imparcial com ele. Depois, quando vocês lerem 2 Crônica em casa, 19, está falando sobre a eleição de juízes, tá? Tira o que for necessário para suprir o teu conhecimento. Para nós aqui agora, toma cuidado, porque alguns de nós não avançam espiritualmente, não vai a lugar nenhum,
porque temos sido parciais com o erro. Mateus 22, 21 fala sobre isso daqui, tá? Eles responderam: de César. Então Jesus lhe disse: dê, pois, a César o quê? E a Deus. Eu vou unir uma coisa com a outra. Às vezes, por sermos parciais, estamos dando para Deus o que é de César, e não dando a Ele o que lhe pertence de verdade. Não à toa que Jesus falou: dai a César o quê? E dai a Deus. Temos sido imparciais quando devemos dar a Deus o que verdadeiramente pertence a Ele? Ou temos dado a Deus o que é de César? Temos deixado o diabo roubar tudo de nós: nossa atenção, nosso tempo, nossa privacidade, nosso trabalho, nossa dedicação. Temos que rever algumas coisas. Olhe, por exemplo, isso daqui, queridos. Malaquias capítulo 1, verso número 6. Malaquias é um livro que rasga o verbo, tá? Ele não fala sem dó e sem piedade. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos. Pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como que desprezamos o teu nome, Senhor? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. Olha o altar aqui. Está vendo o altar aí? Somos nós, tá? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havíamos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. 8. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, e Israel fazia isso, tá? Será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Pula para o 14 para mim, queridão. Solte a sua voz comigo, povo de Deus. Vamos lá, vai. Maldito seja o quê? Que tendo promete e oferece ao Senhor, porque eu sou, diz o Senhor, e o meu nome é o quê? Eu vou ter que resumir porque a hora está voando. Enchei aqui para Santa Ceia. Olhe para mim, queridos. Não ofereça a Deus qualquer coisa. Se você é trabalhador, dá o seu melhor. Diga amém, querido. Se você é pai de família, cuide da sua família de forma correta. Se você é empresário, seja honesto nos seus negócios. Quem pode dar glória a Deus aqui? Vamos lá, vai, ó. O que nós temos oferecido no altar da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa empresa, do nosso negócio? Como é que você pode receber o teu salário no fim de mês e dizer assim: maldito salário que não presta para nada, e depois você quer ser abençoado, rapaz? Que sacrifício é esse? Eu não sei se consegui me fazer entender. Você conseguiu entender? Diga um amém se você conseguiu entender. Estende a mão sobre o seu irmão e diga assim: ó, o teu altar está sendo restaurado nessa manhã em nome de Jesus. O segundo altar, Deus dá instruções para esse segundo altar. Nesse segundo altar ele monta da maneira devida. Eu vou ter que correr porque a hora não vai permitir eu desenvolver mais o raciocínio. Nesse segundo altar, e lá em Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 25 em diante, está a descrição desse altar. Você vai ler em casa, não vou poder abrir aqui agora. Ele faz da maneira como Deus determina. E o que é que o Senhor requer de nós hoje? Eu tenho que trazer esse altar lá dos tempos em que nós vemos o livro de Juízes para cá, aqui agora. Agora. Pare de ficar oferecendo o pior. Olhe para mim, por gentileza. Preciso da sua atenção, por gentileza. Não ofereça a Deus o pior do seu tempo. Ofereça o melhor. Não ofereça o pior da sua oferta. Ofereça o melhor. Não ofereça o pior da sua disposição. Ofereça o melhor. Não ofereça o pior da sua palavra. Tudo que você jurar, cumpra. Tudo que você prometer,
faça. Pare de ser parcial, seja imparcial com essas coisas. Dê o melhor da sua vida. E detalhe, às vezes a gente se acostuma a dar o pior e depois ainda inculca na cabeça da gente que esse pior que eu estou dando é o suficiente. Hoje, nessa manhã, eu quero te pedir em nome de Jesus, é tempo de a gente colocar o nosso altar diante de Deus para que ele possa ser revisto, requalificado. O povo pecou por causa da idolatria. Nós pecamos porque nos acostumamos às vezes com esse ambiente na casa de Deus como se fosse algo comum, e eu só venho para cá. Igreja não é clube, aqui é a casa de adoradores. O Deus vivo está aqui nessa manhã, está restaurando o altar aqui essa manhã, diga amém. A minha pergunta é simples para você, espero que você tenha entendido a mensagem. O tempo não permite eu avançar a mais. Você deseja que o seu altar, se necessário for, seja restaurado essa manhã, porque precisa estar limpo, não pode ter poeira, não pode ter sujeira, não pode estar quebrado. Eu não posso oferecer um animal imprestável. O povo de Israel fazia isso. Hoje, todo ano eu tinha que fazer o sacrifício, né? Nós vamos lá, né? Vamos no templo, né? Veio um animalzinho aí, um velho aí, um rugado aí, um caolho, vamos levar isso aí mesmo. Mas Deus não liga para isso, não. Vamos chegar atrasado, não tem problema não. Hoje eu vou, hoje eu não estou afim não. Porque tem jogo. Se for Flamengo e Vasco, querido, não vá. Você já sabe o resultado, não é verdade? Mas às vezes as pessoas estão deixando de fazer a obra de Deus por besteiras e colocando o Senhor em segundo plano. Na sua vida Deus tem que estar sempre o quê? Como é que está o altar essa manhã? Vocês são pessoas sábias, inteligentíssimas. Vocês já entenderam o que é o altar e como devemos praticar esse altar. Pastor, eu preciso orar porque eu quero o meu altar totalmente restaurado para 2025. É o teu caso? Fique de pé.